Olá, estamos aqui no CREALab, aqui na Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos, no nosso podcast. E hoje temos aqui a honra e a satisfação de receber a empresa Andino, nossos amigos Roland e James, que é a única fabricante de defensa do Brasil. Roland, explica para a gente sobre a sua empresa e os produtos que vocês produzem e o mercado aqui no Brasil. Então, tenho um grande prazer estar aqui presente e, Andino está completando 74 anos esse ano. Nós somos pioneiros da indústria de tefagem de borracha em Minas Gerais, fundado em 1952, e sempre trabalhamos muito em nacionalização de produtos. Tivemos grande fabricação de apoios fretados para pontes e viadutos, que desenvolvemos, tanto que a ponte em Niterói nós é que fornecemos na época. Em 1978, Guimarães Rosa falou que o sertão ia virar mar, aí resolvemos desenvolver defensas. E o nosso primeiro fornecimento foi para o porto de Belém, 1983. E nessa década fornecemos para vários portos do Brasil e com acompanhamento do IPT, que aferia, temos N certificados do IPT, que aferiam se as nossas defesas estavam dentro das normas e sempre demos garantia de, no mínimo, 5 anos nas defesas. Então, hoje, desde a época, nós somos o único fabricante de defensas do Brasil. Temos um laboratório certificado. Todas nossas defensas são testadas e são 100% rastreáveis. Fantástico. E vocês têm defensa tanto em portos marítimos e também atendem portos fluviais? Sim. Isso. Tanto porto marítimo, fluvial e embarcações, né? Nós atendemos também todo tipo de defensa de lastômero, nós fabricamos e atendemos. E como que está o mercado, de defesa, que é o sistema portuário, vem crescendo bastante, também a parte de embarcação de recreio, a parte aqui em Santos, por exemplo, temos muita parte aqui de supply boat, de rebocador e barcos de apoio aí para a parte do óleo e gás. Vocês também atuam nesse segmento? Também atuamos no segmento offshore. Temos atendido várias embarcações de apoio, se eu não me engano, no Brasil são por volta de 550 embarcações, e a gente atende constantemente esse tipo de embarcação, com verdugos, defensas cilíndricas, que vai na popa e na proa, e defensas em W também, que também vão nessas posições. E as defensas de empurradores. Defensas de empurradores também. Para os rios, principalmente. Para os rios, A gente atende muito a área Manaus, Belém, o norte aí, a gente está bem situado lá. E a defensa, então a defensa é como se fosse o amortecedor, para o navio ou para a embarcação, para ela não colidir com o cais, por exemplo, Ele tem a função dupla de proteger o cais, retaguarda, e proteger o casco do navio.
Isso. Então, a defensa, quando ela é calculada, que a gente calcula, é claro que nós precisamos sempre de todas as informações, o tipo de navio que vai atracar, a velocidade e o ângulo de atracação e outras informações importantes para que possamos definir qual a defensa ideal para aquela Aplicação. E em cada navio, depende do tamanho do navio, dimensiona a quantidade de defensas, né? Isso. Não só o tamanho do navio, mas o tipo de navio também. Isso tudo influencia no cálculo do tipo de defesa que deverá ser instalada. E quantos funcionários vocês têm lá na fábrica de vocês? Hoje a gente está com 45 a 50, varia conforme projetos, né? E hoje a dificuldade, infelizmente, de conseguir mão de obra, né? Que no Sim. Brasil, em geral, eu acho que tá tendo, né? E a tecnologia toda nacional, né? Um conhecimento aqui do Brasil, Toda nacional. aplicando aí nos equipamentos, né? Nas defensas. Exatamente. Isso. 100% nacional. Isso. E a gente está entrando com uma linha verde hoje em dia, que a gente chama, que foi desenvolvida com 2 parceiros nossos, de recuperação de defensa. Quando eu falo a recuperação de defensa, não é a recuperação do painel metálico, né? Que isso em qualquer caldeiraria se faz, mas sim a recuperação do elemento elástico, que é a alma da defensa, né? Tem umas formas de fazer essa recuperação e nós, hoje em dia, a Andino é a única capaz de fazer, né? Fazendo testes para ver se o elemento ainda está apto a realizar a energia e reação que ele foi proposto, né? E após esse teste, a gente faz a recuperação devida do elemento, dependendo da forma que ele está, que ele foi avariado, né? Então, e isso funciona principalmente com defensa de grande porte, né? Que gera uma economia Que gera para o uma cliente. economia grande para o cliente, né? E estende a vida E útil do estende a equipamento. vida útil do equipamento, né? Hoje, a gente começou esse projeto há 5, 7 anos, temos em torno de 7 a 10 produtos que foram já recuperados, né? E gerando uma economia grande para o cliente, porque eram peças de 8 toneladas e a gente conseguiu diminuir esse custo aí por menos na metade que se fosse uma peça nova, né? E estão trabalhando até hoje, então significa que funcionou, né? Excelente. E os equipamentos, as defensas são todas, né, certificadas, rastreáveis? Sim, todas são conforme as recomendações da Pianchi, né? E tem as exigências, né, de ser rastreada, de toda formulação ser rastreada também internamente e ser testada, e tem os testes que a Pianchi exige para a certificação do elemento, né? Então, nós temos os certificados de 3.000 ciclos das defensas, né? Esse certificado a gente fez para cada modelo de defensa, né? Então, são 2, 3 dias de testes seguidos, né? Tem que fazer 3.000 ciclos e ela não pode ter nenhum corte, não pode acontecer nada. Ela tem que entrar e sair da prensa de teste igual ela começou o teste, ela tem que sair. Então, a gente tem esses testes, né? Foi acompanhado por uma certificadora externa também, né? Que é uma exigência da Pianchi, né? E a gente trabalha e sempre trabalhou conforme normas, né? Antes era a BNT,
Ainda é a ABNT, mas é praticamente uma cópia de normas internacionais, né? E a Pianchi também faz as suas recomendações, né? Então a gente segue isso. Sim, que a Pianchi, né, é o órgão internacional, né, que certifica, né, os equipamentos, né, a navegação no Isso. mundo inteiro, né? Exatamente. Ela certifica e ela recomenda, né? Uhum. Como tem que ser feito. E a parte que você comentou de matéria-prima, de mão de obra, então é tudo nacional ou vocês têm que importar Não, peças? tudo nacional. Tá? Hoje a gente nós, né, a Andina é uma indústria de transformação. A gente compra as matérias-primas, né? Eu compro borracha natural, borracha sintética, os componentes que vão nela, e eu faço a fabricação do elastômero internamente na Andina. Com isso eu tenho 100% do controle da qualidade. Andina, Todos os lotes são rastreáveis e são testados, então a gente consegue ter essa rastreabilidade, né, em conformidade com as normas, e tá fora, a gente descarta, né, ou coloca de lado até ver o que pode ter acontecido, né. a Andina é uma indústria de transformação. O que quer dizer? Normalmente uma formulação leva de 15 a 25 componentes diferentes. Depende do que você quer atingir. Mas se vai resistir a ozona. Se formos fazer uma formulação para o sul do Chile ou da Argentina, né, que a temperatura é outra, né, e tem que ter menos resistência à ozona, mas tem que ter resistência a baixa temperatura. Então a formulação é outra. Não é a mesma que a gente vai fornecer lá para Belém. Com relação a custos, né, de uma defensa, como que a Andino, né, comparando aí com os concorrentes estrangeiros, né, que no Brasil então as defensas são ou fabricadas por vocês ou concorrentes são equipamentos importados, né? Como que vocês se posicionam, né, com relação a custo e qualidade e durabilidade dos equipamentos? Hoje nós estamos né, a gente tem o mesmo custo de um equipamento de qualidade, né, de qualidade A, né, a gente até tem um custo melhor, né, se tratando desse equipamento, com a mesma qualidade. E, claro, se você for para o range de fornecimentos que tem na China, né, você vai ter qualidades inferiores, qualidade C, D, e aí o que vai mandar ali é só o preço, né? Com certeza aí a gente fica um pouco fora. Porém, a qualidade não vai estar atendendo às normas. Já fizemos testes, importamos uma peça e no papel tudo era perfeito. Os certificados estavam 100%. 100%. Uhum. Porém, ninguém afeta. Porém, a gente fez todos os testes e estava completamente fora da recomendação da Pianchi e né, das normas, né, nacionais e internacionais. Então, a gente vê que tem essa questão. Eles falam que está dentro, mas está fora, e aí, com certeza, reflete no preço, né? Sim. E reflete na durabilidade. Você tem que utilizar alguns componentes que têm um custo elevado para fazer ela durar mais com raio UV, para ela ter o alongamento correto, né? E ter a tensão também correta. Então, isso tem um custo elevado. Quando você ignora isso e coloca materiais de baixa qualidade, vai influenciar
Às vezes recicláveis. E às vezes recicláveis que se coloca lá fora, né, vai influenciar diretamente na vida útil do equipamento, né? Tá? Interessante. E quanto tempo, claro que tem vários tipos de defensa, né, para cada tipo de navio e as condições climáticas do berço, etc. Mas quanto tempo demora para fabricar uma defensa, aproximadamente? Hoje, dependendo da emergência do porto, né, a gente trabalha de vez em quando com algumas emergências, né, para um elemento, a gente consegue entregar em 20, 25 dias, dependendo da emergência. Porém, o padrão é entregar em 45 dias úteis, 50 dias úteis, né, porque aí entra na fila normal de fabricação, né. Mas já teve casos da gente conseguir entregar com um prazo bem enxuto, né, bem curto, para sanar a necessidade do cliente, né, que eles não podiam mais atracar porque perdeu um elemento, a empresa de rebocador falou que não ia atracar, aí enquanto não chegasse uma defensa, tinha que liberar o porto. Então a gente virou noite para entregar a defensa num tempo recorde aí para o cliente, né? Tá. Excelente. E comparando, né, com os equipamentos que são importados, esse prazo que vocês produziram ainda é menos do que o prazo de navegação para trazer o equipamento para o Brasil, né? Com certeza. Hoje em dia, se tudo der certo, eu acredito que no mínimo navegação com desembaraço é 60 dias. No mínimo, né? 60 a 70 dias. Mais o tempo de fabricação e os outros trâmites, então no mínimo 3 meses, 3 a 4 meses para chegar um material importado no Brasil. Então eu gostaria de agradecer, né, que essa oportunidade, esse nosso bate-papo aqui com o Ronald, com o Jamie. Então foi muito interessante, né, essa aula de engenharia, essa aula de defensa, né, uma empresa 100% nacional, né, tecnologia nacional, né, super competitiva, né, com padrões internacionais. Então para nós é uma grande alegria, né, uma honra, né, conhecer aqui o produto de vocês e esse nosso bate-papo e a oportunidade aqui de compartilhar com nossos colegas, nossos apoiadores, telespectadores, esse mundo, né, esse mundo portuário e com esse foco na questão aí da indústria das defensas. Então foi um prazer, agradeço muito o apoio e vamos conversando e vocês são muito bem-vindos nos visitar. Muito obrigado, André. Foi muito bom estar aqui também e agradeço também a todo mundo. Show. Obrigado. Obrigado.